Olá, mais um vídeo aqui com um amplificador clássico da indústria japonesa, Pioneer SA9800, amplificador fabricado mais ou menos em 1980, provavelmente foi fabricado até 81, amplificador da série non-switching, ou seja, ele é um amplificador Super A, ou um amplificador que não chaveia os transistores de saída. Eles estão sempre conduzindo, mas ele não é um amplificador classe A pura. Tá? Então eles desenvolveram aqui uma forma de que o transistor de saída que não esteja funcionando nunca desligue. Então ele fica conduzindo contra o outro transistor do outro lado da fonte. Então por isso que se chama non-switching. Então os transistores que não estão sendo usados pela saída, digamos assim, eles mantêm uma certa corrente, então isso evita que o transistor desligue. Tá? Então a gente vai ver aqui algumas características do aparelho. Vamos dar uma olhadinha aqui no manual de serviço. Aqui a gente tem as especificações dele. Então aqui já fala das potências. 100 watts por canal em 8 ohms, de 10 a 20 kHz, 0,005% de distorção. Então tem várias especificações aqui de potências e distorções. Potência contínua, 100 watts em 4 ohms, com distorção menor que 0,01%, e 120 mais 120 com distorção menor do que 0,02%. Então a medição da distorção harmônica que eles fizeram foi de 10 Hz a 20 kHz aqui nessa tabela aqui embaixo. Então um amplificador de extremamente baixa distorção, tá? Resposta de frequência de 5 Hz a 200 kHz com menos 2 dB, aqui tem sensibilidades, aqui tem sistema de caixas, tá? Amortecimento, vejam que eles mediram de 20 a 20 mil Hz, então eles mediram em toda a faixa de áudio e eles acharam o menor valor 55. Tá? Então, comparado com as medições que os fornecedores, fabricantes especificam hoje, eles varrem a faixa inteira ou não varrem, medem só numa frequência super baixa e aí especifica uma distorção, quer dizer, um amortecimento alto aqui. Então esse amplificador aqui, se a gente fizer a medição do amortecimento dele em 100 Hz, a gente vai ter um valor maior do que esse aqui. Esse valor aqui deve ser o valor em 20 kHz, onde o amortecimento é o mais baixo do amplificador. Então, no passado eles entregavam o mínimo que o aparelho fornecia e hoje eles fornecem o máximo que ele entrega. Então aqui tem um monte de especificações de cápsulas, tá? Ele tem vários recursos para cápsula de toca-disco. Tem as especificações aqui do pré-difono, tá? As curvas RIA, as atenuações e ganhos do controle tonal, os filtros. Tá? Tem 18,4 kg, é um aparelho pesado, não é pequeno, tá? Ele tem uma dimensão grande. Então, um aparelho fantástico aí da indústria japonesa, com um manual de serviço muito bom. Aqui mostra como é que é o sistema de non-switching. Então vejam ali aquele pontilhado, aquilo ali é a corrente que fica no transistor que não está conduzindo para a caixa. Então esse transistor conduz para o outro lado da fonte, ou seja, conduz contra o outro transistor. Então é essa forma que eles encontraram para que realmente os transistores não desliguem, porque a distorção
acontece quando os transistores desligam. Tá? Então, em um amplificador classe AB, os transistores ficam desligados metade do tempo praticamente. Então, na hora que ele liga e desliga, acontece um pouco da distorção harmônica. Tá? Isso em volume baixo. Em volume alto, isso é insignificante. Tá? Então, esse amplificador aqui é um amplificador que está sempre quente, mesmo com som baixinho. Tá? Então, ele mantém uma corrente constante nos transistores de saída e evita que os transistores desliguem. Então, são duas coisas. É uma corrente de bias mais alta do que o normal e o circuito NSA que não permite que os transistores de saída desliguem. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui no painel dele, nos controles. Aqui a gente tem uma alavanca de liga e desliga. Tá? Então ele tem um circuito de retardo com proteção contra DC. Aqui a gente tem o sistema de caixas A, B, A mais B. Aqui a gente tem um botão para diminuir o display, um dimmer. Tá? Aqui a gente tem um controle tonal com turnover, um plus. Aqui a gente pode atuar até 200 Hz nos graves. Tá? É um plus comparado com outros aparelhos que não tem o turnover. Tá? Então eu vou adequar melhor isso aqui à minha caixa acústica, tá? Se ela precisar. Se não precisar, não se deve mexer aqui. Aqui é a chave que liga o controle tonal, então eu tenho que deixar para baixo. Aqui é o turnover do treble, do agudo. Então eu posso começar a atuar nos agudos a partir dos 2,5 kHz ou começar a atuar nos agudos a partir dos 5 kHz. Tá? Então, conforme a caixa, a gente vai atuar nos cortes diferentes. Aqui está o controle de agudo. Aqui a gente tem um balance. Tá? Aqui a gente tem os filtros, subsônico e o high. Tempo do toca-discos, o subsônico, e tempo da fita, o filtro high. Aqui a gente tem um knob muito bonito de volume, vejam. Uma obra de arte, realmente. Aqui a gente tem um controle de loudness, tá? Quando a caixa exige. Se a caixa não exigir, a gente não mexe nele. Aqui a gente tem um mute de 20 decibel. Aqui atrás do controle de volume, a gente tem um controlador de volume, não é um potenciômetro comum. Tá? Um controlador de volume é um potenciômetro especial que as duas pistas são muito idênticas, então sobe e desce o volume no mesmo passo nos dois canais. Aqui a gente tem uma chave do modo do estéreo, então aqui reverso, inverte o canal R pelo L, aqui estéreo modo normal, aqui L mais R ele converte em mono, então junta as duas entradas e converte em mono. Aqui ele só toca nas duas caixas o L e aqui só toca nas duas caixas o R. Então às vezes no passado, quando a gente tinha uma fita com um canal muito ruim e um canal bom, a gente deixava aqui em um canal ou em outro para escolher o melhor canal da fita. Tá? Aqui ele tem a chave de cópia de fita, então a gente fazia operações com os tape decks, podia ligar dois tape decks e fazer cópias de um para outro ou de outro para um. Tá? Aqui monitorava um tape deck ou o outro. Tá? Aqui embaixo a gente tem o controle de capacitância de cápsula. Tá? Então aqui a gente mexe na capacitância da cápsula.
Aqui a gente tem um controle que mexia na impedância da cápsula, sendo que o último aqui, 100 ohms, é para cápsula MC. E aqui a gente tem o seletor de funções, tá? Esse aparelho aqui está com uma peça de plástico ali dentro que conecta o eixo aqui do knob até a chave propriamente dita. Essa peça de plástico ela está rachada, tá? Acontece em muitos aparelhos do passado, onde tem uma barra aqui que vai até aqui atrás e conecta numa chave. Então tem uma peça geralmente de plástico que faz essa conexão e essa peça quebrou. Então ele está travado no auxiliar, tá? Um dia eu tenho que parar para achar uma solução, fazer uma peça que se encaixe ali, de repente até um pedaço de mangueira, de cano, que tem uma certa rigidez, que eu consiga conectar as duas peças e que isso aqui consiga girar a chave lá atrás. Enquanto isso eu deixo lá a chave no auxiliar. Então, nota que é um aparelho muito bonito. Em alguns sites ele foi eleito o amplificador mais bonito, o amplificador vintage mais bonito que foi feito. Ele é realmente deslumbrante. Vamos dar uma olhadinha aqui atrás dele. Então, aqui está a traseira. Tem tomadas aqui para conectar outras coisas que se usava na época, equalizador, tuner. Então ligava aqui toca-disco. Esse aqui é um aparelho feito para o mundo inteiro, worldwide, tá? Então ele tem um seletor de tensão aqui. Aqui é a saída do sistema de caixa. Aqui mostra o logo da Pioneer. Então ele é para todas essas tensões aí. Aqui está a especificação de caixa acústica. Aqui está a saída pré-out e power in. Ali embaixo está as entradas de tape. Aqui em cima auxiliar tuner, pono 1, pono 2. Tem mais um filtro para interferência para cápsula MM lá no cantinho. Uma chave e lá os pinos de aterramento. Então em outros vídeos eu vou mostrar ele aberto também, para mostrar o interior desse aparelho. Então, queria que era isso. Um abraço.